Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita, lição de número 12 da lição bíblica CPAD, classe juvenis. A lição de número 12 será ministrada, se o Senhor Deus nos permitir, no dia 22 de setembro de 2024. A lição de hoje, ela traz o tema A Nova Jerusalém. Nós vamos aprender sobre a morada preparada por Deus para cada um de nós, cristãos que fomos fiéis até o final e assim recebemos a coroa da justiça. O texto está no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 2, que está escrito desta maneira: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Como eu disse, Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 2. É a lição que nos está proposta para este momento. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, os versículos 2 e 3, depois de 9 a 14. Tá bom? Como sempre fazemos uso da lição completa, a parte Conectados com Deus vai nos trazer aqui um gancho que nos norteará dentro do assunto e que nos permitirá entender a responsabilidade e também o privilégio que nós teremos neste dia, neste momento, que ora escatologicamente é descrito, é revelado a João na ilha de Patmos. Também quando olhamos para o livro do Apocalipse, temos que entendê-lo escatologicamente e dentro também da escatologia pentecostal. Obviamente, existem outras escatologias, outras formas de interpretação, e ora não convém que nós gastemos tempo com esta explicação. Porém, frisar que todas as vezes que nós formos nos interessar pelo assunto escatologia, principalmente nós nos prendermos à escatologia pentecostal, que é aquela que traz a nossa visão, o nosso entendimento, a interpretação pentecostal do livro de Apocalipse e dos demais livros escatológicos. Nós temos mais aí, pelo menos 2, 3 grandes profetas que trazem ensinamentos escatológicos. Daniel, Jeremias, Ezequiel são livros que muitas vezes eles são interpretados ou estão juntos com o Apocalipse, Daniel e Apocalipse. Nós temos muitas vezes o Apocalipse também trazendo menções, não o Apocalipse, mas a escatologia fazendo menções a Jeremias, a Ezequiel, e nós precisamos nos ater a isto, tá bem? O importante é que nós tenhamos este pensamento, esta mentalidade de ter diante de nós sempre compêndios que trazem e que corroboram com a nossa base doutrinária, com o nosso escopo doutrinário, tá bem? Na parte de Conectados com Deus, o escritor ele nos traz uma observação que é uma cidade preparada para nós como morados, ruas de ouro e belezas sem fim. Na Nova Jerusalém terá acesso ilimitado, teremos acesso, você terá acesso, ou nós teremos acesso ilimitado à presença de Deus. A nossa maior esperança é a de estar com o Senhor para sempre. Portanto, agora sim a aplicação pessoal. Portanto, se dedique a viver um relacionamento pleno e sincero com Deus. Eu gostaria de me deter alguns minutos nesta frase. Pleno, completo, sincero com Deus, tendo em vista que nós temos aí, como eu já disse, uma vasta gama de ensinamentos que são trazidos de doutrinas, e às vezes até doutrinas estranhas, espúrias ao nosso modo de vida, e que estão tomando um espaço grande na vida do nosso povo. E isto não tem sido bom, porque muitos, infelizmente, estão se entregando a falsas doutrinas, outros simplesmente estão parando à beira do caminho por encontrar dificuldades agora em relacionar o que estão ouvindo, do que ouviram, do que aprenderam,
É por isso que o apóstolo Paulo ele vai sempre fazer menção a Timóteo, nós sempre faremos menção disso, quando ele diz, olha, lembra-te de quem aprendestes as Sagradas Escrituras. Então nós precisamos nos ater, né, ao ensinamento tradicional que nós recebemos desde o início. E, infelizmente, muitos não somente estão equivocados, como também estão vivendo de qualquer maneira, um relacionamento de qualquer maneira, como se Deus fosse um amiguinho, como se Deus fosse uma opção, como se Deus fosse alguém que nos permitisse nos conduzirmos de qualquer maneira e que doutrinas outrora apregoadas diuturnamente em nosso meio, ora, infelizmente, ora, muitas esquecidas, e isso está trazendo um determinado relacionamento, mas tipo um relacionamento à distância com Deus. Nós, ao invés de nos chegarmos mais a Deus e termos um relacionamento completo, pleno e sincero, nós estamos simplesmente, muitas vezes, brincando de sermos cristãos. E isso é um perigo bastante grande. Por quê? Porque nós vamos viver de qualquer maneira. E o escritor nos lembra aqui também que nós precisamos ter algumas qualidades como cristãos. E ele lembra o versículo dizendo assim que nós precisamos ter as nossas vestes lavadas com o sangue do Cordeiro, pois ele já preparou um lugar especial para você. Então veja bem, um relacionamento pleno, sincero com Deus, tendo as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Quando nós vemos essa figura de vestes lavada no sangue, nós estamos falando de uma veste espiritual limpa, imaculada. Quer dizer, vivermos uma vida, na medida do possível, pura, santa, santificada, imaculada. Outrora vivíamos com as nossas vestes manchadas pelo pecado, porém o sangue de Jesus Cristo ele nos purificou e também não só nos purificou, como nós vemos na lição, ainda nos preparou um lugar para nós morarmos. Porém, nos trazido à memória novamente que preciso um relacionamento pleno e sincero com Deus. Então eu vou falar novamente que infelizmente muitos de nós, por ouvirmos de outras fontes, ensinamentos até espúrios, como eu já disse, não canônicos, ensinamentos que não condizem com a nossa doutrina e estão trazendo um relaxamento na vida, uma frouxidão na vida espiritual do cristão, principalmente dos cristãos pentecostais. Então nós precisamos tomar cuidado para que a nossa vida não seja baseada naquela questão que Deus só quer o coração, ou porque salvo uma vez, salvo para sempre. Muitas doutrinas que estão chegando até nós. Veja que isto é costume deles, não deve ser trazido à baila ao nosso meio. Nós temos, então, a nossa formação, a nossa cultura eclesiástica, da qual nós precisamos mantê-las. Então, senhor professor, senhor superintendente, traga à memória dos seus alunos que nós precisamos, apesar de todas as facilitações que a modernidade tem trazido e os falsos ensinamentos têm tentado entrar nas nossas vidas, nos nossos corações, nós precisamos ainda de um viver sincero com Deus. E, acima de tudo, vivermos uma vida de santidade, que aqui é explicitada pela figura da vestimenta lavada pelo sangue do Cordeiro. Quer dizer, vivermos uma vida de santidade, de separação do mundo, de consagração a Deus e de utilização pelo Espírito Santo de Deus. Isto é uma vida completamente santa, quando somos separados como santos, quando somos consagrados e quando somos também utilizados ou permitimos que Deus nos use como ferramentas em suas mãos. Então nós precisamos tomar cuidado, por quê? Para que o padrão de vida que nós vemos hoje, principalmente em muitas denominações evangélicas, cristãs evangélicas, não venham a interferir no nosso modo de vida, no nosso sistema de vida. Nós precisamos
nos preocupar. E isto tem que ser uma preocupação constante na vida daqueles que têm por obrigação cuidar do rebanho, seja ele o obreiro, seja o ministro, seja o professor, seja o superintendente. Esta obrigação está sobre todos nós e nós precisamos nos acautelarmos para vigiar o rebanho do Senhor, e isto constantemente. Nós, conquanto protetores humanos do rebanho, como diz as Escrituras, nós precisamos tomar muitas precauções, principalmente nas falsas doutrinas que estão entrando em nosso meio através de músicas, de pregações, de palestras muito bonitas, motivacionais, por coaches, vamos dizer assim, motivacionais que, ao invés de transmitir um evangelho de santificação, traz um evangelho de relaxamento, como se Deus fosse um amiguinho nosso, como se o Senhor Jesus Cristo fosse um coleguinha de escola, como se o Senhor Espírito Santo fosse aí um coleguinha, mais um amiguinho. E nós temos visto isso, infelizmente, né? Através de uma linguagem quase que infantil que é transmitida ao povo, mexendo mais com as emoções do que propriamente dito com a alma através de doutrinas. Não precisamos usar um linguajar totalmente adulto, mas também não podemos relaxar na questão da transmissão do Evangelho para as mais tenras idades. Também temos que mostrar a seriedade e a sisudez, mesmo na mais tenra idade, o perigo que corre uma alma que não se entrega totalmente a Cristo e não vive plenamente uma vida, um relacionamento com Deus. Vamos tomar cuidado. Os objetivos da lição é frisar a realidade da Nova Jerusalém, fazer uma lista das características desta cidade santa e mostrar que a Nova Jerusalém é a grande e bendita esperança do povo de Deus. Bem? Esta é, vamos dizer assim, a visão primordial que nós precisamos ter. Como eu disse em algumas lições passadas, eu falei sobre a realidade do céu, a existência do inferno, porém nós não precisamos viver com medo do inferno, porque aquele que vive com a sua vida direcionada a buscar os céus, ele não precisa temer o inferno, porque a sua vida ela vai ser pautada, dirigida de uma maneira tal que ela seja aceita, vamos dizer assim, na entrada, no seu acesso ao céu. Obviamente que o caminho para o inferno vai ficar bastante distante da vida deste cristão. Então nós vemos aqui que a Nova Jerusalém é a grande e bendita esperança do povo de Deus. A grande e bendita esperança. Tá bem? Nós sabemos que o mundo tem muitas esperanças e também estas esperanças são somos tentados a aceitarmos estas esperanças que não são esperanças, porque se pode ver que o mundo traz até nós. É por isso que há um hino que diz assim: passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrestres, esplendores, não quero aqui ficar. Então veja bem, o mundo ele ele tem um cardápio quase que infinito de ofertas, né, de pratos para o cristão. Tá bem? Porém, o cristão, obviamente, ele tem aí o seu paladar refinado por ser um cristão e ele não vai se servir de qualquer coisa. Porém, nós precisamos tomar cuidado, como eu sempre tenho dito, com as idades, com as faixas etárias mais baixas das nossas escolas dominicais, porque é uma área, é uma idade que está sendo constantemente atacada por ideologias, por pensamentos, por ensinamentos esdrúxulos ao cristianismo e que, infelizmente, por não ter uma determinada segurança já psicológica ou uma formação, vamos dizer assim, em quase todos os sentidos, já bem estabelecida, são alvos fáceis de serem arrastados pelos ventos de doutrina. Então, já que nós temos esta questão das idades, das tenras idades, fica a responsabilidade a cargo de quem? Dos seus pais e também dos seus professores.
os obreiros que cuidam destas idades, destas faixas etárias dentro da igreja. Então, temos outra observação aqui que diz assim, veja, chegamos à lição mais aguardada, na qual estudaremos a grande e bendita esperança do povo de Deus. Falar sobre um lugar inimaginável que ainda não conhecemos é desafiador. Porém, não há com o que se preocupar, pois a Bíblia Sagrada revela os detalhes desta cidade, que é simplesmente superior a tudo que conhecemos, mesmo de mais belo na terra. Acabei de citar um hino e agora o escritor ele traz aqui, quando nós comparamos com o que há de mais belo neste mundo, não chega perto, não dá para se comparar com as belezas que estão guardadas e que serão reveladas a nós nesta bendita esperança que é a Nova Jerusalém. Veja que o interessante é que ele diz assim que nós não devemos nos preocupar, porque apesar de nós não conhecermos, não termos ido lá, nós não conhecermos ou não conseguirmos imaginar, a palavra inimaginável é que não conseguimos alcançar um termo que nos dê o sentido correto, imaginarmos como ela é de verdade, a Bíblia nos revela. Então é outro ponto, senhores professores, que nós precisamos frisar na vida dos nossos alunos, é o contato constante com as Sagradas Escrituras, com a Bíblia Sagrada. Logicamente, nós, os mais antigos, sempre vamos repetir isto, que temos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como nosso livro de regras de fé e de prática. Tá bem? E isto para nós que já temos uma formação, que já estamos há um tempo numa caminhada, e mesmo assim, deixa eu abrir aqui um parêntese, mesmo assim, nós vemos aí muitos já a um determinado número de tempos no caminho que estão se perdendo. Por quê? Perderam o contato com as Sagradas Escrituras. E nós temos que nos lembrar que Paulo disse a Timóteo que elas são, as Sagradas Escrituras são divinamente inspiradas. Eu falei sobre, estamos falando sobre escola dominical, apresentei num vídeo os materiais do novo trimestre, falei de conhecimentos que nós podemos alcançar, degraus que nós podemos subir, porém, nunca nos esquecermos que a base de todo o nosso ensino e de toda a nossa pregação tem que ser a palavra de Deus, não pode ser extraída de um outro lugar. Eu posso ter livros como companheiros, como os amigos, mas a questão da pregação e do ensino tem que ser totalmente baseado e retirado das Sagradas Escrituras. Eu não posso pregar ou ensinar aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade, ou a minha própria sabedoria. Não. Paulo diz que ele deixa tudo isso no segundo plano para que toda a glória seja de Deus. Então nós precisamos lembrar, eu achei interessante esta observação do escritor, que ainda que não consigamos imaginar, que não seja desafiador falar de um lugar que nós nunca estivemos lá, porém, nós podemos ter um vislumbre dela através das Sagradas Escrituras. Tá bem? Então, nós temos também que ensinar aos nossos alunos que o contato constante com as Sagradas Escrituras é primordial, é fundamental, é de vital importância para nós cristãos. A nossa vida cristã depende do nosso contato com as Sagradas Escrituras. Tá bem? E quanto mais nós absorvermos das Sagradas Escrituras, melhor será a nossa condução na face desta terra. Não seremos facilmente levados pelos ventos de doutrinas. E a questão do vento de doutrina também está atrelado aos ministérios que o Senhor Deus separou, homens e mulheres, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então veja aqui que a estatura de varão, da estatura perfeita de Cristo, ela vem através da instrução, e a instrução está nas tuas mãos e nas minhas mãos, e que nós possamos fazê-la da melhor maneira possível. Ponto de número 1, a Nova Jerusalém, e tem a introdução da lição que diz assim, ela é real e foi construída pelo próprio Criador. Então é a cidade do Deus vivo, Hebreus 12, 22.
foi descrita pelo apóstolo João, Apocalipse 21:2, com uma beleza singular a qual nada na terra se pode comparar, foi o que nós acabamos de dizer aqui. Porém, dois pontos interessantes nessa introdução: nós vemos a realidade deste lugar, não é uma ilusão, não era um sonho, como dizia a música, né, se não me engano, de Mara Lima, não era um sonho, era a realidade. João viu a cidade santa para nós sendo preparados. Então nós vemos a primeira lição aqui: a Nova Jerusalém é real, a nossa morada eterna é real, e nós precisamos nos lembrar sempre disso, apesar de qualquer circunstância terrena, qualquer adversidade terrena que possa vir sobre a minha e a sua vida. Uma realidade que nós precisamos ter é: sairemos daqui para um lugar especial porque ele é real, e segundo, porque o seu Criador, o seu construtor é o próprio Deus, foi o próprio Deus. Veja que a Bíblia diz que ela não foi feita por mãos humanas, mas por Deus. Então nós precisamos nos lembrar disso. Qual é o seu significado? Então esta visão foi dada ao apóstolo João, revela uma cidade projetada fora dos padrões humanos, algo que é novo e esplêndido. Tá? Então a novidade e o esplendor vem do quê? Primeiro, da sua criação. Quem foi o seu Criador? Deus. Qual é o significado? Uma morada perfeita para aqueles que serviram a Deus em espírito e em verdade aqui na face da terra. Ponto de número 1. 2, uma cidade santa. Veja que ela tem outra particularidade, ela é santa. Nós falamos sobre a santidade, sobre a real. Quer dizer, aqui no caso, nós não vamos distinguir as três partes da santidade, mas ela é santa por quê? Porque nela não haverá pecado. Mas, irmão Maurício, os homens habitarão lá, mas para habitarmos lá teremos que ser transformados. Ao vivermos aqui, temos perdoados os nossos pecados, porém, continuamos vivendo num corpo corruptível, né? Num corpo mortal, e tudo que é mortal e que é corruptível se revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Quer dizer que nós seremos transformados para habitar este lugar. Então, por que ele é santo? Porque a única coisa que poderia comunicar pecado ao lugar não vai mais ter pecado, porque foi transformado, que são os homens. São os homens. Os demais que já habitam lá, a Santa Trindade, todos os seres celestiais, não têm pecado. Então, o único que poderia levar o pecado para lá seria o homem, mas para tal ele será. Fomos perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro e, como ele disse, temos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e também seremos transformados. Os vivos serão arrebatados, terão seu corpo transformado, e os mortos serão ressuscitados na primeira ressurreição, tendo seus corpos sendo transformados, corpos gloriosos como o corpo de Cristo. Tá bem? Transformados nós seremos. Ela é a cidade santa por causa desta particularidade. Nela não entrará pecado, não vai haver pecado, não há e nunca existirá. Como eu já disse, o único agente que poderia levar pecado lá para dentro agora foi transformado. Para ir para lá, teve que passar pela transformação prometida. Tá bem? 2, a grande e bendita esperança, o ponto de número 2 desta lição. A Nova Jerusalém é uma cidade construída para passarmos a eternidade com o Senhor, e esta é a nossa bendita esperança. Veja que aqui a vivência, o viver, não será por 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 anos. Não, ele fala de uma eternidade. O que é algo eterno? O eterno não tem princípio e não tem fim. Tá bem? Então, quer dizer, nós teremos uma eternidade que se principiará quando? Quando nós entrarmos na verdadeira vida. Por ora, nós somos meros peregrinos na terra. Esta ainda não é a vida verdadeira. Ainda que vivamos aí, tenhamos um período longevo na face da terra, não é a vida verdadeira. Nós somos peregrinos. A vida verdadeira vai se iniciar quando? No momento desta entrada, no momento em que formos assunto aos céus. Tanto a vida, para alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então tudo vai se iniciar a partir deste momento. Aí sim uma eternidade.
não vai haver fim esse período de vida na Nova Jerusalém, ao lado de Deus, junto com Deus, na presença de Deus. Ele fala que passamos a eternidade com o Senhor. Esta é a nossa bendita esperança. Tá bem? E o escritor vai falar sobre a nossa peregrinação, sobre a nossa breve estadia aqui na Terra. Nós não nascemos, como diz o mundo, nós não nascemos para a semente, mas estamos passando aqui um breve tempo. E esse breve tempo, ele é um tempo preparatório para que nós vivamos a eternidade. Então, ainda que não estejamos na eternidade, nós temos que viver esta vida como se já vivemos, ou então, pelo menos, olhando para esta nova vida. Quando nós vivemos aqui desta maneira, nossa vida será regrada, dirigida, conduzida por esta ideia, por esta bendita esperança. Por ter esta bendita esperança, logicamente, a minha vida será conduzida para este fim. Qual o fim? Passar a eternidade com Cristo. Esta é a nossa bendita esperança. Porque aqui nós só temos dores, lágrimas, sofrimentos, temos alguns breves momentos de bastante alegria, mas não nos convence. Como eu cantei, vou repetir a letra do hino, diz: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Quer dizer, existirão momentos que até tentarão me convencer de que ficar aqui é melhor do que ir com Cristo na glória. Paulo, ele explica isso, ele diz assim: estar com Cristo é bom, estar com vocês é bom, de maneira que eu não sei qual a melhor, porém, para mim, melhor é estar com Cristo. Veja bem, Paulo, apesar deste dilema, ele já sabe a sua intenção, que é estar com Cristo. E nós também, por melhor que seja a vida aqui na Terra, ou que Deus nos permita ter uma vida, por melhor que ela seja aqui na Terra, estar com Cristo é muito melhor. Nós não podemos ser presos, não podemos ser reféns das benesses temporais da Terra. Não podemos, de maneira alguma. Tá bom? Então, a grande e bendita esperança, o ponto 2.1, a esperança da volta de Cristo, aguardamos a bem-aventurada esperança do aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente que para irmos, Cristo tem que vir nos buscar. Então ele virá nas nuvens, né, os anjos aos 4 cantos da terra. É o momento do arrebatamento, é o momento da ressurreição, da primeira ressurreição, que é da ressurreição dos santos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Tá bem? E essa é a nossa esperança. A outra esperança é a volta de Cristo, tá bem? Apesar de não fazer mais tanto sucesso nos púlpitos, a pregação da volta de Cristo para arrebatar para a esperança do ponto 2.2, para nos levar a um lugar celestial, apesar disto não fazer, que são algumas mensagens parece que foram deixadas de lado. Uma delas é a volta de Cristo e a outra a realidade do inferno e da morte, né? Parece que vivemos um período aí de já ganhou, né? Já está tudo certo, está tudo correto, não precisamos fazer mais nada. Não é esta a ideia que a Bíblia nos passa, tá bem? Então, o ponto 2.1, a esperança, outra esperança é a volta de Cristo. E quantos já não mais têm isto em mente, a volta de Cristo? Outros nem querem, porque a vida está tão gostosa no mundo, não é verdade? A vida está tão boa no mundo que eu digo, no mundo com todas as suas ofertas, todos os seus pratos, que se você falar que Jesus está voltando, é perigoso o cabra te bater. Porque ele vai dizer: não, dá mais um tempo, agora que eu estou, nada, meu irmão. O negócio é Cristo, é a esperança da volta de Jesus Cristo, e também, ponto 2.2, a esperança de um lar celestial. Por melhor condições, como eu disse, que nós tenhamos aqui não é o nosso lar. Veja que Moisés, sendo criado pela filha de Faraó, ele rejeita ser chamado filho da filha de Faraó, tá? E ter um efêmero tempo de gozo, um passageiro tempo de privilégios, sendo tido como um dos netos de Faraó, ou só pelo menos um filho de criação da filha dele, para sofrer por um breve tempo também. Ele viveu 120 anos, nós sabemos disso, a Bíblia nos relata,
mas ele rejeita tudo isso para ter uma eternidade de glória, de gozo na presença de Deus. Veja, Moisés lá no princípio, lá no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, em Deuteronômio, nós vamos ver Moisés rejeitando todos estes privilégios de ser filho da filha de Faraó e sofrer por um espaço de tempo. Então vamos lá, ele sai com 40 anos, então por 80 anos ele sofre na casa do sogro e mais 40 anos de deserto. Para quê? Para ter uma eternidade de glória no lar celestial, que é o ponto 2.3, que está escrito nossa maior esperança. Agora vamos ler: o propósito eterno de Deus é o de ter comunhão conosco em seu reino. Tá? Essa comunhão nós já a temos, porém não é a que Deus realmente quer. Esta aqui nós temos ela terrenalmente, mas um dia nós teremos muito mais próxima, uma comunhão muito mais chegada, né, como diz o nordestino, um nó muito mais arrochado quando nós estivermos com Deus na glória. E é isto que Deus quer. Né? Por mais contato que o pai, a mãe tenha com o seu filho, à distância, qual é o desejo dos pais? É que seus filhos estejam próximos, bem próximos, tão próximos que dê para abraçá-los. Assim também é Deus. Ele também nos quer bem próximo dele. Como vai ser isto? Quando Cristo voltar e nos levar para o lar celestial, a nossa maior esperança será plena, pois seremos semelhantes a Ele, como eu disse na transformação. Mas a esperança será plena quando nós formos convidados, levados para lá, para o céu, para a Nova Jerusalém, para estar na presença de Deus no céu de gozo. Por isso nós precisamos incentivar, motivar, animar o povo do Senhor, que apesar de todos os reveses que podemos suportar na terra, a nossa bendita esperança ainda está viva. Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai nos arrebatar, vai ressuscitar se o irmão Maurício já tiver descido a Campa Fria e vai nos levar para um lugar de glória chamado Nova Jerusalém, onde nós teremos a plena comunhão com Cristo. Também talvez nós mais antigos, nós tenhamos esta esperança muito mais latente a tal ponto de nós transbordarmos de alegria, mas nós precisamos fazer com que as gerações mais novas também tenham esta esperança latente a ponto até de verter lágrimas de seus olhos de alegria quando saber que vai morar com Cristo, quando se lembrar que vai habitar a Nova Jerusalém, as ruas de ouro, muros de jaspe, de cristal, rio da vida, o trono do Todo-Poderoso estará lá e ele assentado no seu trono, onde regerá, nós adoraremos pela eternidade. Esta alegria tem que estar latente no coração dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças, desde a mais tenra idade, se lembrar de que Jesus está voltando. Jesus está voltando, o pecado ainda mata, né? Leva para o inferno, mas Jesus está voltando, está perdoando, ainda está perdoando para nos conduzir ao céu de glória. Tá bom? O ponto de número 3, o último tópico, como é a Nova Jerusalém. Agora vem uma explicação, obviamente, aqui nós temos um vislumbre cuja nossa humanidade, os nossos limites alcançam. Mas tenhamos em mente algo, que por mais que expressemos em pensamentos e palavras, não deve ser um terço da glória que realmente é os céus, a Nova Jerusalém. Aqui nós temos um vislumbre que João alcança com palavras humanas, com pensamentos humanos. É óbvio que ele expressa toda a sua visão na ilha de Patmos em palavras, dentro daquilo que ele conseguiu achar no seu dicionário mental, naquilo que ele conhecia no tempo. Aí nós vemos referências ao ouro puro de Ofir, refinado, nós vemos aos colírios, nós vemos as vestes brancas, porém, lá será, eu acredito que 100 vezes mais, 100 vezes melhor. Então aqui é uma tentativa de nós chegarmos o mais próximo possível daquilo que vai fazer parte da nossa vida eternamente. Então você precisa compreender que a Nova Jerusalém é mais do que uma cidade. Pronto, mais do que uma cidade. Né? Aí você pergunta, então é um estado, então é um país, porque maior do que uma cidade é um estado.
maior do que o Estado, é o país. Quer dizer, nós vamos divagando dentro das nossas limitações humanas. Mas aqui, quando ele põe a descrição mais, quer dizer, não maior, mas melhor, muito melhor do que uma cidade, por mais bonita que nós peguemos aí, uma das nossas capitais brasileiras, são todas lindas, mas essa cidade é muito mais, é mais do que isso. Tá bem? Ela é descrita como esposa do cordeiro, como o seu lar, né? E o lar da noiva do cordeiro. Não há nada semelhante a ela. Veja, não há nada semelhante a ela. Por isso eu disse que por mais que nos esforcemos a chegar pelo menos próximo, esse nosso próximo ainda é muito distante da realidade, muito distante. Por isso nós precisamos nos esforçar. Se eu consigo imaginar algo excelente e este meu excelente não chega próximo da realidade, é aí que eu preciso me esforçar mais ainda, porque é glorioso, é glorioso. Quando nós vemos as músicas, os nossos hinos que falam da Nova Jerusalém, da partida da igreja, da noiva se encontrando com o seu noivo, a noiva do Cordeiro sendo recebida nos céus, é algo esplendoroso na Nova Jerusalém. Então nós precisamos lembrar disso aqui, tá bem? Por exemplo, as medidas da cidade são grandiosas, pois foi construída pelo Altíssimo. E ele dá aqui algumas grandezas para que tenhamos uma visão, uma ideia. Veja que é 40 vezes maior do que a Inglaterra e 10 vezes maior do que a França. Isso é só uma ideia, só uma ideia. Cabe bilhões e bilhões, milhões e milhões, milhares e milhares lá dentro da França e bilhões e bilhões. Nós aqui que temos uma extensão territorial muito grande, estamos aí com um pouco mais de 270 milhões, sei lá, mais ou menos isso aí, eu não sei. E também não quero parecer alguns que ficam falando de números e não tem nada a ver, tá bom? Mas nós não temos aí uma grande população, tendo em vista a China, tendo em vista a Índia, que são bilhões de habitantes. São os dois países mais populosos do mundo, né? Sendo ainda a Índia também ser o segundo, porém primeiro em necessidades básicas para que o ser humano viva, tá bom? E isto nós podemos imaginar. Você fala, mas 10 vezes maior do que a França. Tá bom, tá bom. Consegui chegar a uma dimensão? Consigo. É a realidade? É mais. Então, vamos nos esforçar para isso. 3.1, o tamanho da Nova Jerusalém, como eu disse aqui, né, ela é descrita. A casa de meu pai há muitas moradas. Por isso, Jesus, devido à sua proporção, né, vamos dizer, as suas dimensões gigantescas, que foi só comparada com dois países, tanto a Inglaterra quanto a França, é uma mera comparação, não é a realidade, tá bom? Não é uma realidade. Essas dimensões, elas são muito maiores, porque nós sabemos que os habitantes ali serão milhões de milhões, milhares de milhares. Quem são estes? Foram os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, a população será quase que inumerável, tá bem? 3.2, a sua localização, nós falamos da sua extensão, agora onde ela está localizada, nos mostra que ela virá do céu. No tempo certo, portanto, se apresentará a toda a humanidade. Tá bem? Aqui ele dá uma ideia também de uma visão de algo visível, que será notado por todos. E ele diz que, ora, a sua localização é no céu. Ela foi preparada, ataviada como uma noiva, e descerá e se apresentará a nós, onde nós habitaremos. Tá bom? Então, hoje, a sua localização é o céu, porque ela vai vir do céu, Apocalipse 21:2. 3.3, sua descrição, quer dizer, agora como ela é. A descrição quer dizer como ela é. Descrição é diferente de descrição. Tá bom? Então, descrição é quando eu, vamos dizer assim, eu separo, eu mostro, eu vou distinguindo as partes. Descrição é ser uma pessoa discreta, comedida, de confiança. Também são duas palavras distintas, parecidas, mas distintas. Tá bom? Então, sua descrição, primeiro falando do brilho, a cidade não precisa do sol.
Porque toda a luz há de virar de quem? Do sol da justiça, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não haverá o sol, porque o próprio Cordeiro é a sua lâmpada, o Escritor diz aqui. Tá bem? Então toda a iluminação vai vir de Cristo, toda a sua. E não haverá noite, porque Cristo brilha eternamente. E a sua luz é maior, milhares de vezes mais forte do que a do próprio Sol. Veja que o Sol já é o astro-rei, o seu brilho é imenso, não conseguimos olhar para ele. Imagina Cristo, o Sol da justiça. Tá bem? E o profeta diz que o Sol da justiça virá trazendo salvação sob suas asas, sob suas asas. Porém, aqueles que não estiverem sob as suas asas, diz que o seu esplendor queimará. Queimará. Tá bem? Tamanho também o calor desta luz, o brilho dessa luz, a ponto de queimar. Tá bom? Então vamos lá. Então nós vimos o brilho, depois nós vemos um muro, que o muro aqui não simboliza limite, mas segurança. Tá bem? Então por isso precisamos aprender a entender os contextos quando vamos interpretar, quando vamos ler. Então interessante aqui que o muro ele não fala de limites, de apertos, tá bom? Apesar de darem medidas, se não me engano, acho que Jeremias fala das medidas da cidade, que ele vê, ou Ezequiel, não me lembro, desculpa, não me lembro, um dos dois. Tá bem? Porém, não fala da questão de limites, fala de segurança, o muro fala de segurança. Tá bem? Não haverá nada que possa comprometer a nossa estadia na eternidade dentro deste lugar, porque estaremos seguros. E esta segurança é simbolizada a mim e a você através da descrição de muros que tem neste lugar. Depois nós vemos as 12 portas, tá bem? Feitas de material que não são desta terra, elas são 12 pérolas. Aí você fala, mas pérola tem. Só que está no mar, tá? É só uma brincadeira. Tem pérola, nós conhecemos as pérolas, sabemos onde elas são feitas, sabemos como elas surgem, né, lá dentro de suas conchas, sabemos de suas cores, do seu extremo valor. Então, quando fala que elas são pérolas, tenta nos levar a pensar naquilo que nós temos aqui, pérolas, né? Colares de pérolas, anéis, sei lá, de pérolas, se tem, não sei. Mas colar de pérolas, sei que tem, porque tem bastante nos filmes e muitas descrições, muitas séries, e nós vemos lá, os valores são altíssimos. Então, o que ele está falando aqui é que as portas são importantíssimas, que simbolizam o quê? Perfeição, excelência e poder criativo do Senhor. Tá bom? Aqui, Neemias, capítulo 9, versículo de número 6. Então, interessante, veja que, ao falar em pérolas, ele não está falando daquilo que nós vamos pensar quando lembrando das pérolas aqui que temos na terra. Mas vamos lembrar do quê? Da perfeição, excelência e o poder criativo de Deus. Bem? O número 12, né, vai falar, são 12 portas, e nas portas 12 anjos, e sobre elas os 12 nomes das tribos de Israel. Tá bem? Então aqui ele vai falar sobre alguma ideia de os 12 apóstolos, né? E estes detalhes apontam para a salvação do Senhor, a Israel e a igreja, pois os judeus e os antigos salvos desfrutarão dela. Então há uma denominação nestas portas, 12 portas, as 12 portas representando, tendo sobre elas o nome das 12 tribos de Israel e também o nome dos 12 apóstolos. Tá bem? Aí você vai me perguntar, mas e Judas e Matias? Irmãos, nos atenhamos à lição, tá bem? Ao contexto. Suposições, ilações só nos farão perder de vista aquilo que nós precisamos ter em mente, que é passar pelas portas da Nova Jerusalém, tá bom? Então são os 12 apóstolos. As ruas são de ouro. A Bíblia é clara ao citar que a cidade e suas ruas são de ouro, refletindo a glória. Então, quando nós pensamos em ouro, na figura do ouro na Bíblia, nós falamos de deidade, nós falamos da realeza e falamos aqui da glória do lugar, a glória do Senhor. O ouro é tão puro, já me referi ao ouro fino de Ofir,
quer dizer, era mais puro ouro do templo, nas descrições bíblicas, que refletem o quê? A glória do Senhor. E é tão puro que ele parece um espelho, reflete. Tá? Antes os espelhos que nós temos hoje, vamos dizer aí nos grandes impérios, em Roma e tal, que o espelho era o quê? Era uma placa de metal bem polido, prata ou ouro bem polido, para refletir, ainda que parcialmente. Hoje nós temos quase que uma reflexão perfeita da pessoa que se olha no espelho, né? Apesar de ser, e você logo se esquecer, mas hoje nós temos uma clareza muito maior quando eram metais usados como espelhos, né? Cobre polido, a prata polida ou o ouro polido, dependendo da condição da família, né? dos patrões, das matronas, né, romanas. Então nós vemos que o ouro fala de tudo isso. O laque em Roma, na Roma antiga, o laque era pó de ouro. Molhado, fazia-se os penteados, passava aquela mistura de água com um pó bem fino de ouro, e aquelas armações aguentavam bastante tempo. Hoje tem, sei lá. Bom, pelo menos no meu tempo era laque, hoje eu não sei mais o que é. Deve ter uma nomenclatura diferente, né? Mas quando era menino, ouvíamos muito falar sobre isso, laque e brilhantina, mas a ciência cresceu, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento aumentou. Hoje eu não sei mais como que é o nome, mas deve ser este. Então o laque das matronas romanas era pó de ouro, por isso que Pedro diz que a beleza da cristã não está no frisar dos cabelos, é essa menção que ele está fazendo. Porque além de ser bonita, era muito caro manter aquilo. E ele conclama as irmãs a serem simples, humildes e assim, consequentemente, ter uma vida cristã que represente, que simbolize. Ninguém está fazendo menção à pobreza, pelo amor de Deus. Porque tem uns amigos aí, uns irmãos que gostam de tirar a conclusão e de arrumar confusão. Eu estou falando que algumas representações nos mostram a simplicidade, ainda que tenhamos de tudo, carros, casas, contas, tudo no plural, nos bancos, nós devemos viver uma vida de simplicidade e de humildade, tá bem? Porque tudo nos foi dado por Deus para que, não somente para o nosso sustento, mas que pudéssemos também compartilhar com aqueles que necessitam, tá bem? E por ser rico ou abastado, não me impede de viver uma vida humilde e simples, ainda que more em mansões, tá bem? Então, entenda bem o que eu estou dizendo. A praça, né? Vimos aqui as ruas de ouro que se assemelham a um mar de vidro, é uma coisa muito bonita. E a praça, né, o átrio ali na frente, você já viu uma praça de ouro puro com vidro transparente? Lógico que não. Né? Nem se você olhar no espelho mais famoso do mundo, acho que está na frente do Taj Mahal, alguma coisa assim. Né? Tem aquele monumento que foi construído por amor a uma mulher, e na frente dele tem um lago gigantesco. Então você lembra daquilo. É aquilo, não chega nem perto. Por mais que o cabra gastou para construir aquele palácio e aquele espelho d'água, na frente nem chega perto dessa praça aqui. Por quê? Além de tudo isto, ali está a árvore da vida, e no meio da praça correrá o rio da vida, procedente do trono de Deus e do Cordeiro, claro e brilhante como cristal. Aí eu me lembrei agora do Além do Rio Azul. Eu gosto muito da letra deste hino. Tá bem? Chegamos ao término desta lição, tá bem? E sempre nos lembrando, meus queridos irmãos, que tudo isto são figuras. É lógico, e a Bíblia nos diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então a Nova Jerusalém, ela é 5, 10, 15, 20, 30 vezes melhor e maior na sua grandiosidade do que nós pensamos, do que o mais sábio dos homens podem atingir
em termos de expressão, de conhecimento. Então, que nós possamos viver aqui de uma maneira, como disse o escritor, nos lembrando, veja, nos dedicando a viver um relacionamento pleno e sincero com Deus, tendo as nossas vestes lavadas com o sangue do Cordeiro. Para que sejamos dignos, para sermos contados como habitantes deste maravilhoso lugar. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos agracie com a sua misericórdia, esta lição de número 12 da classe dos juvenis, e que, se o Senhor nos permitir, em breve estaremos com a lição de número 13. Que Deus nos abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos dê graça suficiente para estarmos à sua presença. Amém? Que Deus nos abençoe.